as que têm, digamos, condições mais precárias. Eu diria que já não assistimos ao espetáculo do aborto de vão de escada. Essa, digamos, é uma imagem que nós podemos eventualmente utilizar, mas o que acontece é que fazem o aborto em muito más condições sanitárias e muitas delas acabam rigorosamente nas urgências dos hospitais e depois algumas ainda dessas acabam por morrer. Por outro lado, a clandestinidade, o aborto clandestino alimenta uma das facetas mais abjetas do liberalismo, que é o mercado negro do abortamento. E, portanto, com todas, digamos, com todas as reservas e com todas as ressalvas, para não ser muito duro, com todas as ressalvas e com todas as críticas que um mercado negro, qualquer que ele seja, nos deve merecer, e particularmente o mercado, digamos, negro do abortamento, que se alimenta de situações limites, digamos, da mulher, para praticar preços, enfim, que eventualmente muitos de nós sabem quais é que eles são, e não levando em consideração as condições higiênicas na sua realização. Por outro lado, o aborto clandestino tem uma face social particularmente crítica, que é acrescentar desigualdade às desigualdades existentes. Nós sabemos que a sociedade portuguesa é das sociedades mais desiguais da Europa e o aborto clandestino, ao lançar, digamos, as mulheres com menos recursos económicos para situações precárias para a realização do seu aborto, acrescenta desigualdade já à desigualdade existente. E, portanto, isto é uma situação intolerável. Eu até era capaz de dizer que existem muitas razões e muito boas razões para a luta de classes. Eu não gostaria que esta questão fosse o motivo de luta de classes, digamos, entre os portugueses. E por isso, digamos, desejaria sim que todas as mulheres portuguesas estivessem em pé de igualdade quando as circunstâncias da vida as levam a abortar. Por outro lado, o aborto clandestino, por ser clandestino, impede o conhecimento concreto e rigoroso do problema. E ao impedir o conhecimento concreto e rigoroso do problema, impede também, naturalmente, que sejam tomadas as medidas específicas para minimizar esse problema, já que, e todos sabemos isso, e já disse em várias sessões, esta questão não é erradicável. Ou seja, o aborto não é de uma doença infecto-contagiosa que tem uma vacina e que, portanto, ao vacinar as mulheres, digamos, íamos erradicar o aborto. Não. Esta é uma situação contingencial que tem a ver com as circunstâncias da vida e, ao ter a ver com as circunstâncias da vida, pode acontecer sempre que, num momento particularmente crítico da vida da mulher e do casal, esta situação pode vir a acontecer. Por outro lado, e eventualmente também não menos importante, é que o aborto clandestino agrava, por ser clandestino, ou seja, pode agravar as disfunções afetivas e relacionais, digamos, que estão sempre presentes nesta situação. Esta é uma situação que está bem descrita. Não existe, obviamente, nenhum síndrome pós-aborto, digamos, não existe essa entidade que a certa altura foi lançada por alguns pseudocientistas, porque neste caso posso chamar pseudocientistas, quando avançam com a existência de um síndrome pós-aborto, mas existe naturalmente um conflito relativamente às tomadas de decisões e a situações
emocionais, digamos, menos desejáveis. Eu era capaz de vos propor, uma vez que estamos em momento de balanço, o que é necessário fazer no dia 12 de fevereiro se o sim ganhar. E eu presumo, digamos, que vai ganhar. Ou seja, como é que se deve ver o futuro, digamos, relativamente a esta problemática do aborto? Eu penso que existem 3 dimensões que devem ser acauteladas. A primeira dimensão, e que diz respeito ao papel da família e ao papel da escola, que é promover o conhecimento sobre sexualidade e relações sexuais entre os jovens e os adolescentes. Sem conhecimento, não se tomam boas decisões. E, eventualmente, muito dos abortos que se fazem em Portugal tem a ver com os tabus que ainda atravessam a sociedade portuguesa, que não é permeável a falar sobre a sexualidade e relações sexuais. Que não devemos confundir com pornografia, que é outra coisa. Sobre pornografia, digamos, eventualmente, está-se mais à vontade em falar. Mas não é disso que estamos a tratar. É sobre a sexualidade e sobre relações sexuais e o que é que isso, digamos, significa. Uma segunda dimensão é um maior investimento no planeamento familiar. E aqui tem um particular papel o casal e os serviços de saúde. Ou seja, os serviços de saúde têm que estar mais sensibilizados, o Serviço Nacional de Saúde tem de disponibilizar melhor e mais atendimento no planeamento familiar, de forma a prevenir situações que levem ao aborto. Eu não sou daqueles que afirma que não tem sido feito nada. Pelo contrário. Nestes 30 anos de planeamento familiar, muito tem sido feito. E se a situação do aborto em Portugal não está em níveis piores do que está neste momento, em muito se deve, de facto, a alguns pioneiros que, remando contra ventos e marés, conseguiram impor uma política de planeamento familiar que agora praticamente se tornou consensual na sociedade portuguesa, mas que quando ela teve início, praticamente teve os mesmos obstáculos que neste momento a despenalização do aborto está a ter, digamos, neste momento. Foi quase uma batalha, digamos, com as mesmas características que esta que se está a travar neste momento. E, no entanto, hoje o planeamento familiar, a contracepção, digamos, está claramente assumida dentro da sociedade portuguesa, independentemente e malgrado os tabus que ainda atravessam, digamos, muito esta matéria e as reservas mentais de alguns setores da nossa sociedade.